Nesta aula de termodinâmica, nós vamos falar sobre máquinas térmicas, refrigeradores e bombas de calor. Uma máquina térmica consiste de qualquer substância que realiza um processo termodinâmico cíclico, de tal forma que ele vai mudar seu estado termodinâmico, pode mudar sua temperatura, sua pressão, né? Mas a mudança vai ser de tal maneira que o sistema parte de um estado e após certo tempo ele volta ao mesmo estado termodinâmico. Então, uma máquina térmica é basicamente um ciclo termodinâmico fechado. Ao longo deste ciclo, a substância vai experimentar vários processos e ela pode absorver calor de um reservatório quente, por exemplo. E parte deste calor absorvido, a máquina térmica vai utilizar e transformar ele em trabalho, certo? O restante do calor absorvido vai ser liberado para um reservatório frio. Então, essa aqui é a ideia central de uma máquina térmica. Uma máquina que aproveita o calor para realizar trabalho útil, trabalho mecânico. Antes de definir melhor o que é uma máquina térmica, eu quero lembrar com vocês aqui como que a gente define o trabalho gerado por um gás ideal, por exemplo, né? Nosso exemplo clássico de um sistema termodinâmico. Bem, um gás ideal, a gente pode representar o estado dele em um diagrama pressão versus volume. Este aqui seria o estado inicial do gás, este ponto aí. O gás então começa com certo volume e certa pressão inicial. Após certa transformação, o gás ideal vai mudar de estado para um estado final F, com outra pressão, outro volume e outra temperatura também. Neste processo, o gás vai realizar um trabalho sobre o ambiente. A gente viu que o trabalho do gás vai ser a integral da pressão com o volume, desde o volume inicial até o volume final, certo? Essa aqui é a definição do trabalho do gás sobre o ambiente exterior. Só que esta integral vai ser uma integral de caminho, que depende do caminho que a gente utilize para ir desse ponto inicial e chegar no ponto final. Esta integral é a área, né, embaixo da curva pressão versus volume. Então, o trabalho vai ser identificado como a área embaixo da curva PV. E um ponto importante é que o trabalho tem um sinal que está definido pela direção do caminho. Ou seja, quando a gente tem uma expansão, parte de um volume inicial e vai até um volume final que é maior que o inicial, o trabalho vai ser positivo, certo? O trabalho é positivo quando o gás se expande, na expansão do gás. Isso por quê? Porque na expansão o gás aumenta de volume, então empurra a parede, né, o êmbolo, digamos, empurra e realiza um trabalho positivo sobre o ambiente, certo? O contrário acontece na compressão. Quando o gás é comprimido, ele realiza, quando o gás é comprimido, ele realiza um trabalho negativo, né? Quando ele é comprimido, ele diminui o volume e, na verdade, quem faz trabalho positivo seria o ambiente sobre o gás para diminuir o volume dele, certo? Mas o trabalho do gás na compressão vai ser negativo, ok? É positivo na expansão, então quando o caminho vai de esquerda para direita, aumentando o volume, o trabalho é positivo, como neste caso, né? Está aumentando o volume. E se a gente vai da direita para a esquerda, diminuindo o volume na compressão, o trabalho vai ser igual à área, mas tem sinal negativo. Aqui o que eu quero ressaltar é que este trabalho vai depender do caminho que a gente utilize, este caminho C. Aqui, por exemplo, a gente tem um caminho C1 e associado a este caminho vermelho, né? A gente vai ter um trabalho 1, que vai ser integral da pressão com o volume ao longo desse caminho 1. Então vai ser a área embaixo deste caminho, da linha vermelha, né? E vai ser positivo porque é uma expansão, certo? Mas a gente poderia ter outro caminho para ir desde o ponto inicial até o ponto final. A gente poderia utilizar este caminho aqui, um caminho C2. E ao longo deste outro caminho, C2, a gente vai ter outro trabalho 2, que vai ser a integral da pressão com o volume, mas seguindo
o caminho C2 também vai ser positivo, né? E o trabalho 2 vai ser então a área embaixo da curva azul, certo? A trabalho 1 vai ser a área embaixo da curva vermelha. E a gente vê que essas áreas não são iguais. A área embaixo da curva azul é menor do que a área embaixo da curva vermelha. Então a gente tem que o trabalho 2 vai ser menor que o trabalho 1. Porque embaixo da curva 2 a gente tem uma área menor, certo? A gente poderia ver então que a diferença entre os trabalhos, né? Entre o trabalho 1 e o trabalho 2 vai ser uma área que vai ser a diferença entre as áreas, então vai ser esta porção aqui. Então a gente tem que o trabalho para ir desde o ponto inicial até o ponto final depende do ponto inicial e do ponto final, mas também depende do caminho, da forma da transformação termodinâmica que a gente utiliza. Bem, com isto, então agora a gente vai ver um processo cíclico aqui. Esse aqui era um processo no qual a gente começava em um ponto inicial e ia até um ponto final distinto. Agora, em um processo cíclico, a gente vai ter uma trajetória fechada. E nós partimos aqui de um ponto inicial e realizamos uma trajetória fechada e voltamos então ao mesmo ponto após certo tempo. Nesta trajetória fechada, a gente vai ter um trabalho do ciclo que vai ser a integral da pressão com volume, mas ao longo de um caminho fechado. Por isso que a gente denota coloca esta bolinha aqui dentro da integral. É uma integral de linha fechada. E a gente vai ver que o trabalho no ciclo vai ser igual à área dentro da curva. Esta área sombreada dentro da curva vai ser igual ao trabalho do ciclo termodinâmico. Okay? E a gente pode ver isso da seguinte maneira. A gente pode começar no ponto inicial, ir se expandir, né? Está aumentando o volume, o gás, até este ponto P aqui. Então a gente tem uma expansão quando a gente vai desde I até P. E quando a gente volta desde P até I, a gente tem uma compressão. Ponto importante é que a gente está utilizando um caminho de ida que vai ser diferente do caminho de volta, certo? A gente vai por cima e volta por baixo. Isso vai fazer que o trabalho não se anule e a gente tenha uma diferença de trabalho. A expansão, a gente tem um trabalho maior, que é a área embaixo de toda a curva. E na compressão de P para I, a gente tem um trabalho que vai ser a área embaixo desta curva aqui, desta curva que está por baixo. Certo? Então a gente pode escrever que o trabalho do ciclo é o trabalho da expansão desde I até P, mais o trabalho da compressão, quando a gente volta de P para I. Só que estes trabalhos não se cancelam, né, de I para P com P para I, porque a gente utiliza um caminho C1 na expansão e a gente utiliza um caminho C2 na compressão, que são distintos. Então, como não são iguais, esses trabalhos não se cancelam. E aqui a gente tem que o trabalho da expansão vai ser positivo, o trabalho na compressão vai ser negativo. Então, quando a gente soma esses trabalhos com o sinal, a gente vai ter que o trabalho do ciclo, que a soma desses trabalhos vai ficar simplesmente a área embaixo, dentro da curva fechada aqui. E a gente vai ter aqui que este trabalho vai ser positivo, porque a gente tem que a expansão é por cima e a compressão é por baixo. Certo? A expansão tem uma área maior e é positiva, então ela vai superar o trabalho negativo da compressão. Bem, então o ciclo, neste caso, temos um ciclo no sentido horário, né? E o trabalho deste ciclo vai ser positivo porque a expansão é maior que a compressão, que é negativa. Certo? Então a expansão supera a compressão e temos um trabalho do ciclo positivo. E nós vamos ver que esta aqui já vai definir uma máquina térmica. O ciclo no sentido horário, ela vai produzir um trabalho positivo e esse trabalho positivo vai ser consequência dos calores absorvidos e liberados ao longo do ciclo. Certo? Isso que a gente vai ver analisando a primeira lei da termodinâmica em um ciclo. Pela primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que o calor absorvido pela substância no ciclo vai ser utilizado em realizar trabalho
e em aumentar sua energia interna, uma mudança de energia. Só que a mudança de energia, certo? A gente estaria vendo aqui um gás ideal, digamos. A mudança de energia vai ser a energia final menos a energia inicial. E a gente viu que a energia de um gás ideal depende do número de mols dentro do gás, mas depende também da temperatura. A temperatura é a medida da energia interna do gás. Então, esta energia vai ser basicamente a temperatura, né? Vai ser proporcional à temperatura e a energia inicial também vai ser proporcional à temperatura inicial. Então, a mudança da energia vai depender da mudança de temperatura, né? Temperatura final menos temperatura inicial. Só que em um ciclo, a gente começa em um ponto e volta ao mesmo ponto. Então, em um ciclo, o ponto inicial vai ser igual ao ponto final e a temperatura final vai ser igual à temperatura inicial. E, portanto, a gente tem que, em um ciclo, não tem mudança de energia, certo? Este termo aqui vai ser zero em um ciclo completo, né? Fechado. Portanto, o calor do ciclo vai ser igual ao trabalho gerado em esse ciclo, né? Aqui a gente está vendo que temos um trabalho positivo. Esse trabalho positivo vai ser igual ao calor absorvido no ciclo. Então, esta aqui é a ideia da máquina térmica: pegar uma certa quantidade de calor e transformar esse calor absorvido no ciclo em trabalho, certo? Só que aqui, este calor do ciclo não é um calor positivo necessariamente. É um calor total absorvido no ciclo, mas pode ser que a substância absorva calor em uma parte do ciclo, em outra parte ele libere calor, né? Então, em geral, a gente pode escrever desta forma: o calor do ciclo vai ser a diferença entre o calor absorvido pela substância menos o calor perdido ao longo do ciclo. Este calor é a diferença, então, entre o calor absorvido e o calor perdido. E essa diferença vai nos dar o trabalho produzido em um ciclo. Por exemplo, aqui a gente tem um ciclo fechado, né? E a área dentro da curva vai ser o trabalho produzido no ciclo. Só que neste ciclo a gente poderia pensar que na expansão do ponto I até o ponto P aqui, né? O gás está se expandindo, está fazendo um trabalho positivo. Ele pode estar aumentando também a energia, a temperatura, a energia interna. E, portanto, aqui ele estaria absorvendo certa quantidade de calor. Existe um calor absorvido pelo gás quando ele se expande de I para P. Quando ele se comprime de P para I, no retorno, ele está fazendo um trabalho negativo, certo? E parece aqui, pelo gráfico, que estaria diminuindo sua temperatura, então estaria diminuindo sua energia interna. Portanto, tanto trabalho e energia interna têm variações negativas, e aqui teríamos um calor então perdido pelo ciclo, certo? Então, utilizando a primeira lei da termodinâmica, a gente está vendo que o trabalho do ciclo, ou seja, a diferença entre o calor absorvido e o calor perdido, vai ser igual ao trabalho produzido nesse ciclo. Este ciclo a gente representa da seguinte maneira, com este esquema aqui. Uma máquina térmica vai ser uma substância que absorve certo calor aqui. Vai absorver certo calor de um reservatório quente, né? De uma região quente por aqui. Ele absorve esse calor, produz um trabalho, certo? E parte do calor absorvido também vai ser liberado aqui, vai ser perdido para um reservatório frio. Aqui existe um calor liberado, ok? Então, aqui não parece que seja um processo cíclico, mas aqui a gente já vê que este processo se repete sempre, né? Absorve calor, libera calor e produz trabalho. E isso é um processo cíclico, isso aqui. Ok? Aqui este diagrama é útil porque ele é muito parecido com o diagrama de geração de energia pela queda de água de uma cachoeira, por exemplo. Por isso eu coloquei aqui
das paletas. Então a ideia da cachoeira é que a queda da água, né, induz um movimento e gera um trabalho útil, né? Certo? Aqui a gente tem uma queda de calor, digamos, um calor que vai ser emitido do reservatório quente para o reservatório frio. Essa queda, devido à diferença de temperaturas, vai provocar que a gente consiga aproveitar uma parte do calor absorvido aqui, certo? O trabalho produzido vai ser o calor absorvido, né? Menos o calor liberado ou calor perdido, ok? Bem, então essa aqui é a ideia básica de uma máquina térmica. É um ciclo termodinâmico fechado no qual o sistema absorve calor, libera calor e realiza trabalho. E como é um ciclo fechado, ele não tem mudança de energia interna, certo? E o trabalho vai ser o calor total, ou seja, o calor absorvido menos o calor liberado. E a gente define então a eficiência da máquina térmica com esta letra eta como a razão entre o trabalho e o calor absorvido, vezes 100%. Para que a máquina térmica seja 100% eficiente, a gente teria que o trabalho tem que ser igual ao calor absorvido, certo? Para que tudo isso fique 100%. Então, nesse caso, todo o calor absorvido viraria trabalho e não se teria nenhum calor perdido ou liberado aqui para o reservatório frio. Esse seria o caso ideal de uma máquina térmica perfeita, certo? Em que todo o calor absorvido é transformado em trabalho, certo? Bem, o trabalho é a diferença entre calor absorvido e calor liberado. E isso é dividido pelo calor absorvido e multiplicado por 100% é a eficiência. Só que este termo aqui a gente pode escrever como 1 menos calor liberado sobre o calor absorvido, vezes 100%. E a gente está vendo de novo aqui que se este calor liberado fosse zero, todo este aqui ficaria 1, né? E a eficiência seria 100%. Então, para que tenhamos 100% de eficiência, a gente não tem que ter nenhum calor liberado para o reservatório frio. A gente teria que ter que todo o calor absorvido vira trabalho útil. A segunda lei da termodinâmica vai proibir a existência dessa máquina térmica ideal de eficiência 100%. A gente nunca vai conseguir propor uma máquina térmica que tenha calor liberado zero. Sempre a gente vai ter uma perda de calor para um reservatório frio, ok? A melhor máquina possível, na verdade, não tem eficiência 100%. A gente vai ver daqui a pouco que a eficiência máxima de uma máquina térmica é a eficiência obtida pela máquina de Carnot. É o melhor que a gente pode fazer com máquinas térmicas. Um exemplo clássico que a gente tem de uma máquina térmica é um motor de combustão interna. Por exemplo, os que a gente tem num carro, né? Esse motor funciona por processos térmicos. Ele absorve calor, libera calor e no processo realiza trabalho para induzir movimento nas rodas do carro, por exemplo, né? Aqui nós temos então o esquema de um motor. Tem 6 etapas de funcionamento: a admissão, compressão, explosão, energia, escape e exaustão. E mais ou menos a ideia é o seguinte, né? Nesta primeira etapa de admissão, aqui se deixa entrar uma mistura de ar e combustível neste espaço aqui. E essa mistura então vai ocupar este espaço e vai empurrar o pistão para baixo, gerando movimento aqui no sistema, certo? Aqui temos uma rotação induzida, só que esta rotação vai fazer com que o pistão desça e depois volte a subir, né? Depois o sistema vai empurrar de volta o pistão para cima. Só que nesta etapa de compressão, quando o pistão está subindo, já que a válvula de entrada foi fechada, né? E o gás está sendo comprimido aqui. E no ponto de compressão máxima, né, quando o pistão subiu o máximo possível, neste ponto de compressão máxima você tem uma explosão aqui.
esta explosão vai induzir um calor dentro aqui. Então aqui a gente vai ter um calor absorvido dentro deste espaço, certo? Esse calor absorvido vai empurrar o pistão de novo e vai induzir agora um trabalho, então, certo? Aqui a gente vai ter um trabalho gerado pela explosão, né? E que vai ser transmitido para o movimento das rodas, né? Certo? Então, este giro vai continuar, né? E nesta etapa em que o pistão está no seu ponto mais baixo aqui, se abre a válvula de escape aqui. E a rotação continua, o pistão começa a subir de novo e começa a empurrar o gás que estava aqui dentro, levando ele para fora na exaustão. Então aqui a gente tem um certo calor perdido, um calor liberado, certo? E depois o ciclo recomeça de novo. Entra a mistura de gás, se gera a explosão e depois se expele para fora os gases residuais aqui. Então essa aqui é a ideia de uma máquina térmica. Via o calor liberado pela explosão, a gente induz movimento, mas também a gente tem que liberar certo calor para o ambiente no processo. Agora nós então vamos fazer um exercício relacionado a máquinas térmicas. E aqui a gente tem uma máquina térmica que é um motor a gasolina. E este motor a gente vai simplificar o esquema, né, dizendo que ele vai absorver certo calor aqui. Bem, na verdade ele absorve o calor da explosão, mas digamos que ele absorve o calor por aqui. Ele no funcionamento ele vai liberar também calor, certo? E no ciclo ele vai realizar certo trabalho aqui. Este trabalho vai estar relacionado com a rotação aqui do virabrequinho. Neste caso se nos diz que o motor opera com um número de revoluções por tempo que é 2,50 vezes 10 ao cubo revoluções por minuto. É o número de voltas que dá este sistema em cada minuto, né? E neste problema também nos diz qual que é a potência por cada revolução do calor absorvido. Se nos diz que o calor é absorvido com uma potência, digamos, de 7,89 vezes 10 ao cubo joules por cada revolução. É o calor absorvido em cada volta, certo? Também se nos diz que o motor produz um trabalho útil com uma pseudopotência, né, de 4,58 vezes 10 ao cubo joules por cada revolução. Estou dizendo de pseudopotência estes termos porque a potência é energia por intervalo de tempo, não é energia por cada revolução, por número de revoluções, né? Bem, se nos diz também que existe uma taxa de consumo de energia, né, de combustível, que é tal que o calor gerado na combustão do combustível é de 4,03 vezes 10 a 7 joules por cada litro de combustível, né? Então, aqui a gente tem um tanque de combustível e ele vai estar queimando este combustível. E por cada litro de combustível é gerado 4,03 vezes 10 a 7 joules, ok? E a pergunta no item A é quantos litros de combustível, né, foram queimados em uma hora de funcionamento deste motor. E também se pede a potência de saída que está associada ao trabalho que é produzido aqui. E também se pede qual que é a potência do sistema de escape e resfriamento que devem transferir para fora do motor. Então esta potência de escape está relacionada com o calor liberado por intervalos de tempo. Okay? Então essas são as três perguntas: o número de litros, a potência de saída deste trabalho produzido e a potência do calor liberado, né? A potência do escape. Bem, então o número de litros consumidos, né, em uma hora vai estar relacionado com o calor gerado, né, ou absorvido aqui em uma hora de funcionamento deste tanque. Então a gente vai falar aqui do calor absorvido em uma hora, certo? O calor absorvido em uma hora, né,
vai ser o número de litros que se utilizou em uma hora, vezes o calor gerado pela combustão por cada litro. Se nós sabemos que o calor da combustão é 4,03 vezes 10 a 7 joules por cada litro, se multiplicamos pelo número de litros que se consumiram em uma hora, a gente teria o calor total produzido em uma hora, certo? O calor absorvido aqui pelo motor. Só que a gente sabe que o calor absorvido em uma hora também vai estar relacionado com esta potência de calor absorvido, né? Com este termo aqui. Este aqui é o calor absorvido por cada revolução. Então, se a gente multiplica pelo número de revoluções em uma hora a esta potência, a gente teria o calor absorvido em uma hora. Então, o calor absorvido em uma hora vai ser o número de revoluções em uma hora vezes a potência P2 do calor absorvido, porque essa é a potência do calor absorvido, é o calor absorvido por cada revolução. Se a gente multiplica este calor por cada revolução pelo número de revoluções em uma hora, a gente tem o calor absorvido em uma hora. Ok? Só que o número de revoluções em uma hora, no número de revoluções, vai ser a frequência vezes o tempo. Então, este número de revoluções em uma hora vai ser a frequência de funcionamento vezes o tempo de funcionamento, que neste caso é uma hora, né? Isto vezes esta potência P2 do calor absorvido por revolução nos vai dar o calor absorvido em um tempo de uma hora. E a gente tem que igualar então este termo com este termo aqui. Portanto, o número de litros consumidos em uma hora vezes o calor de combustão por litro tem que ser igual a W delta T vezes P2 up. Vai ser igual a frequência vezes o intervalo de tempo vezes a pseudopotência do calor absorvido por revolução. E a gente teria então esta expressão para o número de litros utilizados em uma hora de funcionamento deste motor, né? O número de litros de gasolina, né? Colocando aqui os valores, a gente vai ter que esta frequência W é 2,5 vezes 10 ao cubo revoluções por minuto. O tempo que a gente está interessado, este ΔT, é o tempo de uma hora, né? Ou seja, 60 minutos. Esta pseudopotência do calor absorvido é 7,89 vezes 10 ao cubo joules por revolução. E a gente tem que dividir isto pelo calor por unidade de litro de combustível. Este calor de combustão é 4,03 vezes 10 a 7 joules por litro. Aqui a gente pode ver que as unidades se cancelam, nestes minutos com minutos se cancelam, estas revoluções com revoluções vai embora, e joules com joules fica aqui, e tudo isso aqui vai dar uma quantidade de litros. O número de litros consumidos em uma hora, então vai ser 29,37 litros. É a quantidade de combustível consumidos em uma hora de funcionamento deste motor. O item B então pede a potência de saída. A potência de saída é o trabalho gerado em certo tempo pelo intervalo de tempo utilizado, né? Só que a gente sabe uma pseudopotência do trabalho gerado. O trabalho gerado é 4,58 vezes 10 ao cubo joules por cada revolução. Então, se a gente multiplica pelo número de revoluções, a gente tem o trabalho total gerado. Este aqui é o trabalho gerado por cada revolução, em uma revolução. Se a gente multiplica isto pelo número de revoluções, temos o trabalho total gerado. O trabalho total, então, vai ser o número de revoluções neste intervalo de tempo, né? Vezes esta pseudopotência do trabalho produzido, tudo dividido pelo intervalo de tempo. A gente sabe que o número de revoluções pelo intervalo de tempo é a frequência W.
E, portanto, isto aqui vai ficar W vezes a pseudopotência do trabalho. Colocando aqui os valores, então a gente vai ter que a potência de saída, né? O trabalho útil vai ser 2,50 vezes 10 ao cubo revoluções por minuto, vezes esta pseudopotência do trabalho, que é 4,58 vezes 10 ao cubo joules por revolução. Aqui, revoluções por revoluções vai embora, e isso aqui pode ficar em joules por minuto, mas é mais conveniente colocar ele em joules por segundo, colocando em vez de minutos aqui 60 segundos. Portanto, então a potência de saída vai ser 19,08 vezes 10 a 4 joules por segundo, que é a mesma coisa que watts. Certo? Então, este aqui é a potência de saída do motor, né? Quanto que ele está gerando para induzir uma rotação no virabrequim aqui, certo? Bem, a pergunta C nos pede calcular a potência de escape, né? Qual que é a potência do sistema de escape e de resfriamento, né? Que devem transferir calor para fora do motor, certo? Então esta potência de escape está relacionada com o calor liberado por intervalos de tempo. Portanto, a potência de escape vai ser o calor liberado por intervalo de tempo, certo? Mas o calor liberado, né? A gente sabe aqui que existe uma relação entre estes termos: o calor absorvido, o calor liberado e o trabalho. A gente sabe que o calor absorvido, parte dele vai ser utilizado em realizar trabalho e outra parte vai ser liberado para o ambiente de fora, né? De tal maneira que a soma do trabalho com o calor liberado é igual ao calor que entrou, o absorvido, né? Entrou este calor absorvido e saiu W e Q liberado. Então, com isto aqui, então nós podemos dizer que o calor liberado, né, vai ser a diferença entre o calor absorvido menos o trabalho produzido, né? O calor liberado é esta diferença entre calor absorvido e trabalho produzido, tudo dividido pelo intervalo de tempo. Então aqui a gente vai ter, este aqui vai ser o calor absorvido dividido pelo intervalo de tempo, menos o trabalho por unidade de tempo, que vai ser a potência de saída que a gente já tem. Então, para calcular a potência de escape, a gente precisa só fazer a conta deste termo, certo? Então, a potência de escape vai ser o calor absorvido, só que a gente sabe uma pseudopotência do calor absorvido. É o calor absorvido por cada revolução. A gente multiplica pelo número de revoluções, essa pseudopotência, a gente tem o calor absorvido em esse intervalo de tempo. Então, o número de revoluções vezes a pseudopotência do calor absorvido em cada revolução, este produto é o calor absorvido total. Quando a gente divide pelo intervalo de tempo, a gente vai ter esta potência de escape, quando a gente coloca aqui menos a potência de saída. Portanto, a potência de escape vai ser este número de revoluções por tempo, que é a frequência W, vezes a pseudopotência do calor absorvido, menos a potência de saída. E quando a gente coloca aqui os termos, este W é 2,50 vezes 10 ao cubo revoluções por minuto, e a potência do calor absorvido é 7,89 vezes 10 ao cubo. Bem, colocando o valor da potência de saída e fazendo esta multiplicação e essa diferença, a gente pode calcular então a potência do calor liberado, né, para o sistema de resfriamento e de escape. Essa potência vai ser de 13,79 vezes 10 a 4 watts. É o número de joules por segundo de calor liberado para o ambiente, né?